situações desagradáveis. Talvez você esteja enfrentando-as agora. Isso não é algo que acontece apenas com você. É normal e acontece com todos nós. Infelizmente, tendemos a pensar que a vida deveria estar preenchida apenas com momentos felizes e agradáveis, enganando a nós mesmos e criando uma falsa realidade. No entanto, em algum momento, encontraremos situações que nos levarão ao limite. Olhando pelo lado positivo, como seres humanos, temos a capacidade de controlar nossas emoções até certo ponto e enfrentar situações desafiadoras com maior eficácia e menos sofrimento. Apesar de termos essa capacidade como seres humanos, isso não significa que seja uma tarefa fácil. Ao longo da vida, ninguém nos ensina como gerenciar nossas emoções adequadamente, e é por isso que estou fazendo este vídeo hoje. Vou falar sobre a temperança, uma das 4 virtudes estoicas. Para fazer isso, vou contar uma história. Uma vez, um rei convocou os sábios de sua corte e pediu a eles para criar um anel precioso com um diamante de um dos melhores joalheiros da região. Ele queria esconder algumas palavras dentro do anel que pudesse ajudá-lo em momentos difíceis, uma mensagem a qual ele poderia recorrer nos momentos de desespero. Além disso, ele desejava que essa mensagem beneficiasse seus herdeiros futuros e os filhos de seus herdeiros. No entanto, a mensagem tinha que ser pequena o suficiente para caber no diamante do anel. Todos os que ouviram os desejos do rei eram grandes sábios e estudiosos que poderiam ter escrito tratados extensos. Mas ter uma mensagem que consistisse em apenas 2 ou 3 palavras e que coubesse em um anel de diamante era uma tarefa desafiadora. No entanto, eles pensaram e pesquisaram em seus livros filosóficos por muitas horas, mas não encontraram nada que se adequasse aos desejos do poderoso rei. O rei tinha um servo querido, um homem que também havia servido a seu pai e cuidado dele quando sua mãe morreu. Ele era tratado como família e respeitado por todos por essas razões. O rei também o consultou. O servo disse: "Eu não sou um sábio, nem um estudioso, nem um acadêmico, mas conheço a mensagem. Como você sabe, durante minha longa vida no palácio, encontrei todos os tipos de pessoa. Em uma ocasião, conheci um mestre que era convidado de seu pai. Eu estava a serviço e quando ele partiu, o acompanhei até a porta para me despedir. Como gesto de gratidão, ele me deu esta mensagem. Naquele momento, o idoso servo escreveu a mensagem mencionada em um pequeno pedaço de papel, o dobrou e entregou ao rei, dizendo: "Não leia agora, mantenha escondida no anel e abra apenas quando se encontrar em uma situação sem saída." Não demorou muito para que esse momento chegasse. O país foi invadido e seu reino estava ameaçado. Ele fugiu a cavalo para salvar sua vida, enquanto seus inimigos o perseguiam. Ele estava sozinho e os perseguidores eram numerosos. Em um momento, ele chegou a um lugar onde o caminho terminava, e diante dele havia um precipício e um vale profundo. Cair seria fatal, e ele não podia voltar atrás, porque o inimigo bloqueava seu caminho. Ele podia ouvir o galope dos cavalos, as vozes e a proximidade do inimigo. Foi então que ele se lembrou do anel. Ele pegou o papel e desdobrou e encontrou uma mensagem tremendamente valiosa para aquele momento. Ela simplesmente dizia: "Isso também passará." Naquele momento, ele percebeu que um profundo silêncio o envolvia. Os perseguidores
Aparentemente haviam se perdido na floresta ou tomado o caminho errado, mas o fato era que um silêncio imenso o cercava. Ele não ouvia mais o galope dos cavalos. O rei se sentiu profundamente grato ao servo e ao mestre desconhecido. Aquelas palavras tinham sido miraculosas. Ele dobrou o papel, o colocou de volta no anel, reuniu seu exército e reconquistou seu reino. No dia da vitória, houve uma grande celebração na cidade, com música e dança, e o rei se sentiu muito orgulhoso de si mesmo naquele momento. Mais uma vez, o idoso servo ao seu lado disse: "Querido rei, é hora de você ler a mensagem no anel." "O que você quer dizer?" perguntou o rei. "Agora estou vivenciando uma situação de euforia e alegria. As pessoas celebram meu retorno. Derrotamos o inimigo." O servo respondeu: "Essa mensagem não é apenas para situações desesperadoras, mas também para as alegres. Não é apenas para quando você se sente derrotado, mas também quando se sente vitorioso. Não é apenas para os momentos finais, mas também para os primeiros." O rei abriu o anel e leu a mensagem: "Isso também passará." Mais uma vez, ele sentiu a mesma paz, o mesmo silêncio no meio da multidão que celebrava e dançava, mas o orgulho e o ego haviam desaparecido. O rei compreendeu completamente a mensagem. O ruim é tão passageiro quanto o bom. O idoso servo continuou: "Lembre-se de que tudo passa, nenhum evento ou emoção é permanente. Assim como o dia e a noite, há momentos de alegria e momentos de tristeza. Aceite-os como parte da dualidade da natureza, porque eles são a própria natureza das coisas. Uma das chaves para dominar nossas emoções é entender e lembrar que o que estamos sentindo nesse momento não durará para sempre." Você conhece alguém que nunca experimentou a felicidade ou alguém que nunca sentiu tristeza? Em ambos os casos, essas emoções não duram permanentemente ao longo da vida. Coisas boas e ruins acontecem. Quando estamos passando por um momento triste, ajudar a aceitar e entender que a tristeza passará. Aceitação não é resignação, passividade ou concordância com o que está acontecendo. É simplesmente reconhecer que muitas coisas que acontecem conosco estão além do nosso controle. A aceitação nos leva à proatividade, nos torna conscientes de se podemos fazer algo ou mudar nossa situação. Nesse caso, toda nossa energia e intenção devem ser direcionadas para esse objetivo. Quando aceitamos algo, somos mais capazes de seguir em frente. Da mesma forma, não devemos nos deixar levar nos momentos de felicidade. É bom aproveitá-los, mas com moderação, sem deixar a euforia nos fazer esquecer que esses momentos também passarão. Pessoas que esquecem disso nunca estão preparadas para enfrentar situações difíceis na vida. Elas vivem em uma bolha que eventualmente estourará. A vida nos ensina a aproveitar o momento, mas nunca esquecer da realidade da vida. Assim como sofremos em situações difíceis, mas não permitimos que a tristeza descontrolada nos consuma, isso é temperança. A história que mencionei anteriormente aborda apenas duas emoções, alegria e tristeza. No entanto, a temperança é aplicável a qualquer emoção. Nenhuma emoção se torna positiva quando levada ao extremo. Por outro lado, praticamente qualquer emoção, quando gerenciada com moderação, pode trazer algo positivo. Até mesmo emoções negativas, quando controladas com temperança, nos permitem obter lições valiosas para nossas vidas. Nas palavras de Sêneca, a temperança é uma virtude que consiste em dominar e moderar impulsos e desejos.
para que não nos levem ao excesso ou à deficiência. Nas palavras de Epicteto, a temperança é uma harmonia agradável de sentimentos resultantes de uma vida em que os desejos são controlados e a razão é o guia. E nas palavras de Marco Aurélio, a temperança é a virtude que nos ajuda a governar e a direcionar nossas paixões e desejos, evitando extremos e mantendo uma vida equilibrada e moderada.